Glória a Deus! Glória a Jesus, né? Toda honra e toda glória sempre a Ele. Sempre a Jesus toda honra e toda glória. Nunca a mim, nunca a você. Sempre a Ele toda honra e toda glória, todo louvor, todo poder, todo domínio sejam dados a Ele, o autor e consumador da nossa fé. É por Ele que nós estamos aqui, para Ele, Jesus. Amém, queridos? Que Ele viva em nosso coração. Já vamos começar já declarando isso nessa última oração desta quarta-feira. Que viva Jesus no meu coração. Que Ele permaneça dentro do nosso coração. Que Ele esteja sempre conosco. Que Ele seja a nossa razão de existir, nossa razão de viver, nosso motivo número 1 de estarmos aqui, porque se perdermos esse foco, a nossa fé é em vão. Não faz sentido nenhum. A fé cristã sem Jesus não faz sentido. Amém? Ele é a essência da nossa fé e a nossa fé gira em torno dele. E muitas pessoas elas estão totalmente debilitadas na sua fé. E não entendem o motivo. E é muito simples. É porque a fé deixou de girar em torno de Jesus. Jesus foi muito claro ao dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Ele deixou isso muito claro para os seus seguidores. E ele não disse que nós não faríamos nada. Não confunda. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, eu faço, mas com Ele. Você faz, mas com Ele. Entende? Então, é um detalhezinho, querido, querida, que faz toda a diferença. Nós vamos falar disso. Seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Fernando Fernandes, eu estou aqui com você todos os dias nesse horário, como também 5 horas da manhã, foi uma bênção hoje, como as madrugadas com Deus aqui têm sido assim, experiências extraordinárias. Cada madrugada com Deus é uma experiência diferente. E a de hoje, 5 horas da manhã, foi sobrenatural. Você que esteve comigo e está aqui de novo, que bom. De segunda a sexta-feira, se você quiser unir a sua fé à nossa, nós oramos na madrugada e 5 horas nós entramos na live e entregamos aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E é muito bom, é muito gratificante começar o dia assim, na presença do Senhor. E você é meu convidado amanhã, quinta-feira, 5 horas da manhã, aqui nesse canal, fazer essa oração. Meio-dia também fazemos oração. E essa oração das 18 horas, 3 orações todos os dias. Sábados e domingos, nós oramos à meia-noite. E é uma honra ter você aqui, viu? Você que está aqui no chatzinho comentando, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos dar graça para mais uma oração. Mas antes de nós orarmos, como de costume, nós meditamos na palavra. É o alimento que a nossa fé precisa para que a nossa fé nos leve ao propósito que o Senhor tem conosco. Você sabe que o combustível que move a nossa vida em direção ao propósito do céu é a fé. Um carro sem combustível não anda. Eu queria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Um carro sem combustível não anda. É muito comum as pessoas me procurarem e dizerem assim: bispo, a minha vida está paralisada. Eu sinto que eu não estou saindo do lugar. A sensação que eu tenho é que eu estou estagnado. E a resposta para esse tipo de situação são 2 respostas possíveis. E se você está se sentindo assim, uma dessas 2 respostas ela vai direto para você. Primeiro, muitas vezes nós estamos
sim produzindo, nós estamos sim fazendo a diferença, nós estamos sim avançando, mas temos a sensação que não. Parece que não. Mas o fato de você estar sentindo que não está avançando, não está progredindo, prosperando, não significa que verdadeiramente você esteja parado. É que algumas mudanças, elas acontecem de uma forma lenta e paulatina. E nós só vamos perceber o que aconteceu depois de um determinado tempo. E no período da transição, nós não conseguimos ver e identificar com clareza os resultados. Mas quando você persevera e não abre mão daquele propósito, lá na frente você vai conseguir ver e identificar essa mudança. Então pode ser que seja o teu caso. Mas também acontece casos em que realmente a vida da pessoa está estagnada, em que está tudo parado e que nada está acontecendo. Nesses casos, a razão é a falta desse combustível chamado fé. Como eu dei o exemplo, você que chegou aqui agora, eu acabei alguns minutos atrás de dar o exemplo que um carro sem combustível não se locomove. Inclusive eu pedi para algumas pessoas aqui escreverem no chat, e algumas já escreveram aqui. Se você ainda não escreveu, escreva. Um carro sem combustível não sai do lugar. Uma vida espiritual, uma vida cristã, sem a fé cristã, não sai do lugar. O que é que falta para muitas pessoas é verdadeiramente abastecer a sua fé. Como eu faço para abastecer a minha fé? Quando você vê que o carro ele acende aquela luzinha amarela, é a chamada luz da reserva da gasolina. O carro, quando entra na reserva, você que é motorista, você sabe que você tem que imediatamente procurar um posto de gasolina para abastecer o seu carro. Porque você corre o risco de enguiçar. Você corre o risco de ficar numa situação até perigosa. Dependendo do lugar que acabar a gasolina, pode ser em uma via pública de muita movimentação, que você vai causar um engarrafamento terrível no trânsito. Em algum lugar que seja uma área de risco e que você ficará sujeito a um assalto, a um roubo. Enfim, será uma situação perigosa e vexatória. Então, para que isso não ocorra, o que o motorista prudente faz? Ele vai abastecer o seu carro. Ele encheu lá, acendeu a luzinha, antes até de acender a luzinha. Ele não vai nem esperar acender a luzinha. Ele vai abastecer o carro. Veja que a fé é a mesma coisa. Quando você percebe que a sua fé está em baixa, e quando é que a gente percebe que a fé está em baixa? Está atento aos sinais. O carro vai perdendo a força quando o combustível está na reserva. O carro começa a engasgar. O motor já não tem mais tanta força. São sinais de que a gasolina está acabando. O combustível está acabando. Quando você começa a titubear na sua fé, quando você começa a duvidar da sua fé, tá? Quando você começa a abrir mão de sonhos que você tinha, projetos que você tinha com Deus, da comunhão, da oração, da consagração, da santidade, do chamado. Quando você começa a colocar dúvidas, será que realmente é isso que Deus quer? Será que Deus me chamou de verdade? Será que Deus tem obra comigo mesmo? Será que vale a pena eu continuar? Será que a minha fé não está sendo em vão? São pequenos sinais de que o combustível da fé está acabando, sabe? E o que uma pessoa prudente faz? Ela vai abastecer a sua fé. Ela vai se alimentar mais.
ela vai em busca de um alimento que venha poder dar a ela a força, o combustível para ela continuar. Entende, meu querido? E muitas pessoas não têm essa prudência. Há muitos que ficam esperando que o Senhor faça isso. Quando Paulo escreve a sua carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, ele percebe que Timóteo estava perdendo a fé, sabe? Ele percebe que Timóteo estava precisando abastecer a sua fé. E então ele escreve a carta a Timóteo. Eu queria que você anotasse isso, porque ele revela para Timóteo por que Timóteo estava perdendo a fé. Por que Timóteo estava com a sua fé debilitada? E não adianta, querido, quando a sua fé começa a estar debilitada, você vai ter sinais, você vai começar a paralisar, você vai começar a questionar, você vai começar a não querer mais entregar o que você entregava antes, seja em níveis de santidade, em níveis de oração, em níveis de consagração, naquilo que você se propôs a fazer para Deus e até para você mesmo, seus projetos pessoais, sabe? Então Paulo, preocupado com o jovem Timóteo, ele escreve dizendo assim, anote aí a referência, 1 Timóteo 6,20. Anote aí, 1 Timóteo 6,20. Ele diz assim, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Ele está falando da revelação da fé. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Veja que Paulo está mostrando para Timóteo aonde é que o combustível dele estava esvaziando, onde é que a fé dele estava fugindo. Ele está dizendo o seguinte, olha, falatórios, contraditórios, debates, polêmicas, isso não edifica a sua fé. Conversas que elas não somam com a sua fé, evite tudo isso. Porque são essas coisas que fazem com que o combustível da fé, ele esvazie o tanque. E quando você começa a perder a fé, meu querido, minha querida, você começa a paralisar. Porque a nossa fé, presta atenção, a nossa fé, ela é uma fé cristocêntrica. O que é uma fé cristocêntrica? É uma fé que ela gira em torno de Jesus. O foco é Jesus, ela aponta para Jesus. Ela aponta para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eu não estou falando da fé positivista, que é aquela que o mundo apresenta, que é a fé do pensamento positivo, que uma coisa, quando você pensa positivo, vai dar certo. Não é essa fé que eu estou falando que vai paralisar você, se você perder essa fé. Bem, eu estou falando da fé cristocêntrica, a fé em Jesus, a fé nos ensinamentos de Jesus, a fé na palavra de Jesus. Essa fé que te salva, essa fé que pode te curar, essa fé que pode te libertar de demônios, essa fé que te dá um novo rumo, uma nova direção, essa fé que transforma o seu caráter, essa fé que pode te libertar da eternidade na condenação do inferno, essa fé que pode, meu querido, te dar uma nova vida em Cristo, transformando tudo por dentro e por fora. Essa fé, quando você não guarda ela, ou seja, quando você não abastece essa fé, e quando você não dá uma conferida, uma revisão, se não está fugindo por algum lugar, se o tanque não está furado, você fica à mercê de perder essa fé. Então, a fé, você precisa reabastecê-la. Eu vou ensinar como isso hoje.
como você precisa estar alerta, atento se não está o tanque furado, se não está fugindo, a fé está fugindo por algum lugar. No caso aqui de Timóteo, Paulo diz que os falatórios inúteis estavam prejudicando, não serviam para nada, sabe? Então, muitas vezes, meu querido, minha querida, você fica ouvindo coisas que você não devia ouvir, você fica sabendo de problemas que você não deveria saber, relacionados à igreja, relacionados ao ministério que você frequenta, relacionados a pessoas que estão ali no meio daquela sociedade religiosa que você faz parte, sabe? E esse tipo de coisas não alimenta a fé. Pelo contrário, é como se fosse um buraco no nosso tanque do combustível da fé. Quando você começa a ficar sabendo dos problemas que estão acontecendo com as pessoas, dos erros que as pessoas cometem, os pecados alheios que não dizem respeito a você, mas você fica interessado em saber por que essa pessoa não vai mais à igreja, por que aquela outra ali não está mais no altar da igreja, tocando, cantando, dançando, ministrando. O que é o interesse em saber o que está acontecendo na vida das pessoas, nos falatórios que estão acontecendo. E hoje você consegue fazer parte de falatórios, não só fisicamente, pessoalmente, mas você consegue fazer parte dos falatórios das redes sociais, né? Das polêmicas que estão acontecendo nas redes sociais. Então você entra nos fóruns, você entra nos comentários dos Instagrams, dos Facebooks e ali dos YouTubers, e você consegue ali se envolver muitas vezes em assuntos polêmicos que dizem respeito à igreja, que falam sobre temas que são muitas vezes sensíveis, que divergem as opiniões, e daí, meu querido, começam a surgir as dúvidas, sabe? Então, se você tem se alimentado com esse tipo de conteúdo, de sites de fofoca gospel, fuxico gospel, ou temas que são, no mínimo, sensíveis, que vão trazer dúvida ao seu coração, a orientação do homem de Deus, do maior apóstolo que já existiu, do maior homem de fé que eu conheço. Para mim, é um exemplo de um apóstolo, é Paulo. Para mim, não vou dizer que é o meu ídolo, porque o meu ídolo é Jesus. Mas se eu tivesse que reeleger um ídolo humano, eu elegeria Paulo. Para mim, eu admiro muito Paulo. Eu amo Paulo pela entrega dele. A orientação dele evita os falatórios, evita ficar sabendo do que não convém. Para que você quer saber o que aconteceu com o irmão? Por que o irmão não está mais indo à igreja? Por que o Beltrano não vai mais na célula? Por que o Ciclano não toca mais? Por que o pastor tal caiu? Por que o Beltrano na internet? Por que é errado isso ou errado aquilo? Meu querido, minha querida, evite os falatórios inúteis, as contradições do saber. Tudo que vai colocar dúvida na sua fé, tudo que vai falar mal da sua fé, que vai contradizer a sua fé. Preste atenção, não é uma questão de duvidar da fé, não é isso. Porque eu posso ouvir o que for, eu posso ouvir qualquer argumentação que for contrária à minha fé. Isso não vai fazer a minha cabeça. Mas a partir do momento em que eu estudo, eu conheço a palavra, eu tenho uma revelação mais profunda, enraizada de uma teologia cristã verdadeira. Então eu estou apto, igual Paulo. Paulo poderia ouvir qualquer coisa que não abalaria a fé dele. Era um homem culto, era um homem que conhecia toda a lei, conhecia a filosofia, era um homem intelectual e que teve um encontro com Jesus. Então ninguém ia fazer a cabeça de Paulo. Mas Timóteo era um jovem aprendiz. Ele não estava no momento da vida dele para ouvir o que não edificaria. Então, muitas pessoas hoje em dia têm acesso a todo o conteúdo na internet, de diversas formas de ver,
a fé, ver a Bíblia, ver a palavra, ver a questão de dízimos, ofertas, denominações, neopentecostais, tradicionais, pentecostais. E aí, uma pessoa sem base nenhuma, sem base sólida na fé, sem uma conversão ainda até mesmo já estruturada, quer ouvir de tudo. E aí, meu querido, minha querida, isso vai paralisar você. Você tem que saber a hora em que você pode se aprofundar mais e a hora em que você tem que focar simplesmente naquilo que interessa a você. E tem muitas pessoas que elas estavam começando muito bem na sua fé, até a hora em que começaram a dar ouvidos a o que não deveria dar. E aí o que acontece? A fé paralisa. Já não consegue orar como antes, já não consegue buscar como antes, já não consegue mais ir à igreja com bons olhos, de olhar os irmãos com bondade, com amor, com misericórdia, com pureza. Muitos nem mais à igreja vão. Muitos nem mais ao corpo de Cristo estão juntos, reunidos. Por causa disso, perderam o bom depósito. Lá em 2 Timóteo, anotou aí 1 Timóteo 6,20? Anote também 2 Timóteo 1,14. 2 Timóteo 1,14. Diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é o maior tesouro que eu e você recebemos da parte do Pai, que Jesus nos enviou. Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei outro em meu lugar, o Consolador, o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem que, assim como conservar a fé, você tem que conservar o Espírito Santo. Ô bispo, como eu faço para conservar o Espírito Santo? Você não pode entristecer o Espírito Santo o tempo todo. Porque o Espírito Santo tem um livro do Benny Hinn, é um best-seller. Se você puder ler, depois leia. Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro, ele fala do relacionamento de Benny Hinn com o Espírito Santo. E você pode, meu querido, minha querida, ter um relacionamento com o Espírito Santo diário. Nesse relacionamento com o Espírito Santo diário, ele vai ministrar no seu coração o convencimento necessário dos erros que você cometeu ou que você tem cometido. Ele vai te dar direcionamentos, ele vai te dar revelações. Mas o Espírito Santo, ele é altamente educado, ele não nos oprime. O Espírito Santo não nos acusa. O Espírito Santo, ele é um amigo que ele vem a nós quando ele é convidado. Quando ele é bem-vindo. Por isso que o nome do livro é Bem-vindo, Espírito Santo. E no livro de Apocalipse, quando João tem a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, Jesus diz assim às igrejas: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, essa porta é o coração, viu? Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Comunhão, ceia, comunhão. Vai ter comunhão comigo. Então veja que é a porta quem abre somos nós. A porta do nosso coração, gente, ela só tem fechadura por dentro. Deus não abre a porta por fora. É você que tem que abrir por dentro. Ou seja, você tem que abrir o seu coração para o Evangelho. Você tem que abrir o seu coração para a palavra de Deus. Você tem que abrir o seu coração para os homens de Deus, os profetas de Deus. Mas o que os falatórios inúteis fazem? O que os debates fazem? O que as polêmicas fazem? Elas colocam dúvidas em relação aos profetas, aos homens de Deus, até ao próprio Jesus. Outro dia eu vi um sujeito que diz ex-pastor, querendo provar que Jesus era um maluco, era um doido, varrido. Uma pessoa ouve um sujeito desse, sem uma base, uma raiz profunda no Evangelho, ela acredita, ela, no mínimo vai colocar dúvidas. No mínimo vai começar a ter dúvidas. E a partir do momento que você tem dúvidas, meu querido, minha querida, essa porta, que a fechadura dela é por dentro, a chave dela é por dentro, que só você tem a chave, essa porta se fecha. Entrou a dúvida, escute o que eu vou lhe dizer. Entrou a dúvida, o coração endurece.
Coloque aqui nos comentários, daqui a pouco eu vou ler. Entrou a dúvida, o coração endurece. E como é que a dúvida entra? Em relação a esse homem, será que é de Deus mesmo? Essa igreja, será que é de Deus mesmo? Esse líder, será que é de Deus mesmo? Essa palavra, será que é de Deus mesmo? Jesus, será que ele é Deus mesmo? Entende? E é por isso que tem muita gente que paralisou. Não avança, não segue, não prossegue, não chega a lugar nenhum. Não tem uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma transformação de vida, não experimenta uma nova vida em Cristo, não realiza a obra que Deus tem, não vive o propósito que o Senhor tem. Então você precisa guardar o seu coração. Se você perceber que alguma coisa não está edificando a sua fé, repreenda aquilo da tua vida, não ouça, não queira saber. Se um dia você estiver aprofundado, e para isso você tem que procurar saber, conhecer, estudar, e você um dia quiser se apropriar, se aprofundar mais no ceticismo, nas polêmicas que existem até para ter uma maturidade da fé, sim, mas no futuro. Começa primeiro no beabazinho, vai alimentando a sua fé aos poucos, na simplicidade do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, evitando os falatórios, evitando as fofocas, evitando os disse-me não disse, alimentando a sua fé, para que você possa prosperar no teu cristianismo, para que você possa chegar à estatura de um varão, de uma varoa, na sã doutrina da palavra do Senhor, para que assim, edificado na sua fé, você possa dar frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Guarda isso no seu coração, e para que você tenha esse combustível reabastecido, como eu falei, né? Que você perceber que tá faltando a gasolina, é isso, é procurar mergulhar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé cristocêntrica, a fé em Jesus, a fé cristã, a fé que salva, ela vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Jesus. Então você tem que impregnar a sua mente com a palavra. A música que você ouve tem que conter a palavra, a letra tem que ter a palavra, o louvor tem que ter a palavra, a oração que você faz tem que ser na palavra. E é a palavra que vai edificar essa fé, que vai fazer você acelerar ao propósito que Deus tem contigo e viver coisas extraordinárias que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então guarde esse depósito, esse bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quem pode ajudar a guardar esse depósito é o Espírito Santo, mas ele não vai te obrigar. A chave é por dentro do coração. Quem abre é você, o coração. Quem abre é você. O Espírito Santo não vai te obrigar a abrir o seu coração. Se você decidir que não quer mais, se você falar, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de líder, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero saber mais de evangelho, eu não quero mais saber de Cristo, você pode até ter o Espírito Santo, mas você vai afastar ele de você, porque ele vai te respeitar. O problema é que esse afastamento dele vai paralisar você. É o combustível que foi embora. Entende? É o combustível que acabou. E aí o teu carro para. E aí quando você perceber, meu querido, minha querida, todas as suas certezas se tornam incertezas. Todas as suas verdades se tornam mentiras. E você se torna o ser mais vazio, depressivo desse mundo. É triste quando uma pessoa não tem a fé ou perde essa fé. Eu quero orar para que você mantenha, se você tem já esse combustível chamado fé, Espírito Santo, você mantenha ele. Que você evite a partir de hoje tudo que vai roubar essa fé. Se você ainda não tem, eu vou orar para você receber isso. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu quero aqui entregar nas suas mãos nessa noite, em que essa pessoa está aqui comigo nessa corrente de oração, essa noite de quarta-feira, eu quero entregar nas suas mãos, meu Deus, esse bom depósito que nós precisamos guardar.
Pai, tudo que essa pessoa ouviu, que colocou dúvidas no coração dela, toda a informação que foi uma semente plantada pelo diabo, tudo que ela ouviu a respeito de alguém ou a respeito do próprio Senhor Jesus e que promoveu no coração dela desconfiança, incerteza, eu repreendo essa semente maligna. Eu repreendo essa semente de dúvida. Eu digo, semente de dúvida, saia desse coração agora. Saia dessa mente agora. Deixe essa pessoa em paz agora. Senhor, venha com o teu Espírito Santo, porque enquanto ela ouvia a palavra que eu ministrei, o Senhor falava ao coração dela, trazendo na mente dela foto de pessoas que falaram coisas com ela, que trouxeram tristeza ao coração, que trouxeram dúvida ao coração. O Senhor trazia à memória dela imagens, cenas de situações em que ela ouviu ou que ela presenciou, que abalaram a fé dela. Mas ela entendeu que o Senhor estava revelando, ministrando, e agora eu peço que o Senhor faça a obra que eu não posso fazer. A obra da cura interior. Cura, Senhor, a dúvida, tira essa dúvida desse coração. Desde o dia em que essa dúvida entrou, esse homem, essa mulher nunca mais foi o mesmo homem de Deus. Nunca mais foi a mesma mulher de Deus. Desde que essa dúvida entrou, meu Pai, essa pessoa nunca mais conseguiu te dar o que ela dava antes, te entregar o que ela te entregava antes, ser o que ela era antes, ter a inocência e a pureza que ela tinha antes. Então eu te peço, Senhor, renova ela agora. Isso, se você começar a sentir vontade de chorar e pedir perdão a Ele, peça perdão a Ele pela dúvida que você deixou entrar. Diga, Senhor, me perdoe por eu não guardar o bom depósito da fé, por eu não conservar o Espírito Santo, mas eu aprendi agora a ter a prudência. Eu me arrependo, Senhor, de ter ouvido o que não deveria, de ter acreditado no que eu não deveria. Eu me arrependo de ter prestado atenção no que não convinha, de ter focado no que não era conveniente, e eu venho até o Senhor agora pedir: renova-me, Jesus, renova ela, Senhor, renova ele, meu Pai, renova esse moço, esse rapaz, ele tem tanto potencial, ela tem tanto potencial, esse homem pode ser tão usado pelo Senhor, essa mulher, esse jovem, essa jovem ainda pode ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor, mas sem o Senhor ele não pode fazer nada. Sem o Senhor, Jesus, ela não pode fazer nada. Eu, Fernando, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Nós dependemos do Senhor, Jesus. Nós dependemos do Senhor para tudo. Então, meu Deus, nos ensina, Senhor, a fazer a nossa parte. Nos ensina a agir a fé, nos ensina a dar os passos da fé, nos ensina a dar a iniciativa que é necessária para a mudança, a transformação dos cenários, a conversão de situações impossíveis, a libertação de cativeiros na nossa mente, cativeiros na mente dos nossos entes queridos, cativeiros espirituais que prendem, que roubam as vidas do Senhor. Começa a repreender todo o cativeiro agora, meu Pai. Começa a destronar agora todo o trono do inimigo. Começa a repreender agora, meu Deus, todo o principado e potestade que se diz valente, mas verdadeiramente o Senhor é mais valente do que qualquer principado e potestade, porque o Senhor aceitou aquela cruz. O Senhor não deixou aquela cruz enquanto não cumpriu a obra expiatória nela. Então, meu Senhor, o Senhor é digno de repreender agora todo o principado e potestade de polêmica, de falatório inútil, que trouxe dúvida a essa mente, que corrompeu esse iniciante na fé, esse jovem na fé, ou até mesmo essa pessoa que já tinha uma experiência, uma bagagem, mas não vigiou, Senhor. Mas agora ela ouviu essa palavra, ela entendeu o recado, ela acreditou, ela voltou a acreditar. Então, meu Deus, ilumine os céus da cabeça dela agora, meu Senhor, e jogue por terra
terra tudo que não provém do Senhor. Ah, Senhor, ensina ela a caminhar, ensina ela a congregar, mostra o valor da comunhão entre os irmãos, mostre o valor da comunhão do corpo de Cristo, mostre para ela, Senhor, o quanto é importante a nossa unidade, a nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Tire esses olhos maus que só sabe ver os defeitos, que só sabe ver o que é ruim. Ah, Senhor, devolve um olhar bom, um olhar puro como o teu olhar, que não vê os nossos defeitos, mas sim, meu Deus, as nossas qualidades. Sim, meu Pai, o teu olhar, meu Deus, de misericórdia que está sobre nós, que esse mesmo olhar esteja também em nós para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, para com a tua igreja, para com a tua liderança, Senhor. Unge os nossos olhos com o colírio da misericórdia, o colírio da pureza, o colírio da santidade. Sim, meu Pai, tire toda a malícia, toda a maldade da nossa mente e traga-nos essa fé verdadeira, essa fé genuína que nos leva, que nos impulsiona a viver o chamado, a viver o propósito, a fazer uma entrega verdadeira no altar. Oh, aleluia! Eu entrego essa oração das 18 horas nesse momento ao Senhor, meu Pai, crendo na tua promessa, crendo na tua resposta, crendo no milagre. E você que crê nessa oração, diga amém. E diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga assim: que viva o Senhor Jesus dentro do meu coração. Oh, aleluia! Olha como você está até mais alegre, mais feliz, mais leve, mais em paz. Veja, até a certeza da salvação voltou. É isso que o evangelho verdadeiro, puro, cristalino, ele traz. A verdadeira fé cristocêntrica que nos promove, que tira o fardo pesado do pecado, as acusações do inimigo, que nos faz ter bons olhos com os nossos irmãos, a ponto de eu poder olhar para o meu irmão, para a minha irmã e não ver defeitos, embora ciente de que é um pecador, mas ainda assim amar e poder conviver. Glória a Deus. Que você guarde esse bom depósito, dessa fé. O Espírito Santo conserve você. Você, com as suas mãos, faça uma obra grandiosa para Deus, para a glória de Deus. Amém? Não saia daqui sem dar o joinha. E eu vou terminar agora a live. Quando eu terminar a live, o vídeo fica disponível. Eu sei que você comentou, eu sei que você deu amém, eu sei que você deu glória a Deus, deu shalom, repetiu aqui o que eu pedi, mas quando eu termino a live, acaba o chat e apaga tudo. Eu preciso que você entre no vídeo. E ali no vídeo você deu um amém, deu um glória a Deus. Coloque uma mensagem, quem sabe alguém vai assistir e a sua mensagem vai falar com ele. Tudo isso nos comentários. Por que eu peço isso? Porque vai fazer o algoritmo do YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas quando tem comentários. Quando tem comentários é sinal que o vídeo edificou, que o vídeo é bom, que a palavra agradou a sua alma, né? Preencheu o seu coração, alimentou você. Então, se você se alimentou, faça isso. Se você, bispo, não me alimentei, Deus nem falou comigo, não precisa ter esse trabalho. Mas se você não, bispo, a palavra falou profundamente comigo, não seja egoísta. Tem aí trabalhozinho aí, simples, de você fazer esse comentário. Eu tenho certeza que você vai abençoar vidas com isso, tá bom? Se você puder mandar também para alguém, mande esse vídeo para alguém. Não esqueça de dar o joinha e se inscrever aqui no canal. Amanhã, 5 horas da manhã, quinta-feira, estaremos aqui nessa fé, nessa corrente de oração, em 3 horários, 5 da manhã, meio-dia, 18 horas. Eu vou esperar por você aqui, viu? Deus abençoe, uma boa noite de quarta para você.